Olá, o Vida Saudável de hoje vai falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter para evitar a hipertensão. Só para você ter uma noção do quanto essa doença está presente aqui no país, a Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil são hipertensas, ou seja, quase 30% da nossa população adulta. E a hipertensão é uma doença silenciosa e que pode trazer vários problemas à saúde. Mas algumas atitudes podem ajudar a reverter esse quadro, como por exemplo, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos. E você, tem a pressão alta? Quais os cuidados que você tem para regular a sua pressão? Tem pressão alta? Não. Tenho. Você tem pressão alta? Sim. Tem. E quais os cuidados que você tem para regular a pressão? E faz exercício físico. Bem, a minha alimentação, eu tô fazendo uma alimentação, uma dieta, tirei a carne. Com a tapioca, ovo cozido. Então a senhora procurou na alimentação saudável uma forma de regular a pressão. Exatamente. Tem que ter essa mudança de hábito para conseguir ter uma pressão equilibrada. Com certeza. Com certeza você tem que largar, né, a bebida alcoólica, principalmente o sal, e fazer caminhada de manhã cedo, pelo menos 1 hora por dia. No programa de hoje você vai saber quais os cuidados que as pessoas devem ter para evitar a pressão alta. Para isso você vai conhecer a história de pessoas hipertensas que conseguem manter uma vida saudável. A nossa equipe também conversou com um cardiologista que vai alertar sobre os fatores de risco que você deve ter cuidado. E ainda, especialistas recomendam a melhor forma de se alimentar e de praticar exercícios para ajudar a regular a pressão arterial. Fique ligado que o Vida Saudável está no ar e volta logo depois do intervalo. O Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem. Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A vida agradece. Toda segunda-feira, às 18 horas, aqui na TV Assembleia, Felicidade Urgente. Um programa que com certeza vai mexer com você. Você que não é daquele tipo de gente que só olha para o seu umbigo, mas você que consegue perceber que bem aí ao seu lado pode ter alguém precisando, no mínimo, da sua atenção, do seu apoio, da sua ajuda. Você não pode perder, toda segunda-feira, 18 horas, aqui na TV Assembleia, Felicidade Urgente. Influências genéticas, como por exemplo aquelas doenças hereditárias que costumam passar de pai para filho, são algumas das causas da hipertensão. Mas algumas pessoas que não têm nem histórico da doença na família também podem ser acometidas pela pressão alta. Isso porque alguns fatores ambientais, como o estresse e o sedentarismo, são peça-chave para o desenvolvimento da doença. E na maioria das vezes, os sintomas não são perceptíveis. Foi o caso do administrador Silvio Bezerra. Sem saber que tinha pressão alta, ele veio descobrir apenas quando desmaiou enquanto dirigia. Silvio, como foi que você descobriu a hipertensão? Já tinha alguém na sua família que tinha essa pressão alta? Olha, na verdade até tinha tem casos na família, mas eu descobri muito por acaso, né? Trabalhando numa das viagens que eu faço, né? E acabei me sentindo mal. Parei no acostamento e quando eu vi eu já estava dentro de uma ambulância. A verdade é que eu cheguei a desmaiar em função da hipertensão estar muito alta e eu nunca ter ido ao médico para saber o que eu tinha. Na verdade, senti uma dor de cabeça, às vezes leve, às vezes muito forte, né? Mas não sabia qual era realmente os sintomas da hipertensão. Foi aí que eu descobri.
O cirurgião cardíaco Dr. Renato Max explica como se caracteriza a hipertensão e quais as causas dessa doença. A hipertensão é uma elevação dos níveis pressóricos do organismo, através da constricção das arteríolas. Em palavras assim coloquiais, ela vai ter um estresse, um fator genético, alguma coisa que a pressão dela seja elevada. No início, o paciente não sente absolutamente nada. Às vezes é um achado que o vizinho vai medir a pressão quando ele está um pouco estressado, mas ao longo do tempo essa hipertensão vai trazer malefícios ao organismo, as complicações. E aí, a partir do momento que essas complicações aparecem, é que aí às vezes a gente não tem volta ao que já aconteceu. Então, a hipertensão não é nada mais do que a elevação dos níveis pressóricos que geram consequências ruins para o nosso organismo. A hipertensão é uma doença silenciosa que pode afetar pessoas que já vêm com a origem da família, outras pessoas da família têm, e pessoas também que não têm nenhum histórico na família. Por quê? É preciso ter um cuidado redobrado nesses casos? Sim, a principal causa é genética, que é uma causa que a gente não tem como mudar, é uma herança que vem dos nossos antepassados, e aí pode ser uma doença adquirida, através de quê? Má alimentação, sedentarismo, obesidade, inúmeras outras, tabagismo é uma importante causa de hipertensão. Então, justamente por isso que a gente tem que ir contra esses fatores adquiridos, que é onde a gente pode estar agindo. Na genética a gente não pode agir, mas nesses fatores adquiridos a gente pode agir para que a gente evite que tenha essa hipertensão e as complicações da mesma. Se essa pressão alta não for diagnosticada e tratada logo no início, ela pode trazer problemas sérios à saúde. Quais os problemas que a hipertensão pode trazer para uma pessoa? Segundo o Ministério da Saúde, em 2012, que é o último dado que a gente tem, 29% das causas de morte no Brasil foram decorrentes de doenças cardiovasculares. Quais são as doenças cardiovasculares? Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que são consequências e complicações da hipertensão. Existem outras complicações que a hipertensão pode trazer. Insuficiência renal, seja ela através de diálise ou não. E inúmeras, infarto, como eu já falei, acidente vascular cerebral, doença, a diabetes é uma consequência da hipertensão arterial também. Então, tudo acaba trabalhando junto e levando a consequências ruins, que são essas doenças cardiovasculares. Como descobriu a hipertensão tardiamente, Silvio sofreu algumas complicações com o crescimento do coração, mas logo procurou ajuda médica. E como é que foi esse processo depois que você descobriu a hipertensão? Você tomou logo consciência de que teria que mudar os seus hábitos? Na verdade, o primeiro momento, já quando fui atendido no hospital, através da urgência, o médico já me conscientizou de que eu tinha um problema sério e que precisaria procurar um cardiologista, fazer uma bateria de exames para descobrir a fundo, na verdade, o que era aquele sintoma da pressão tão alta. A questão da obesidade, a questão do sedentarismo e também do fator, no caso meu, da herança genética. Então, eu tenho tios e minha avó que tem fator cardiopatia na família, só que eu nunca tinha ido investigar. Então, fiz essa investigação, passei mais de 2 meses fazendo exames, e aí foi descoberto a hipertrofia cardíaca, em função de não ter feito o controle da hipertensão, e uma disfunção na válvula mitral, uma lesão. Então, hoje eu não tenho a vida normal que tinha, mas eu digo muito que eu descobri a vida depois da doença, porque aí a gente retoma cuidados que deveriam ser básicos, mas que a gente leva a vida e acaba esquecendo. Uma alimentação sadia, evito sal, evito gordura saturada, frituras, não comia basicamente frutas e verduras durante a semana. O cirurgião cardíaco também alerta que o estresse pode ser um fator agravante para a hipertensão. O estresse pode ser, como um dos principais fatores de risco da hipertensão na sociedade atual. Hoje a gente está sempre conectado no trabalho, seja ele em casa, final de semana, e às vezes até mesmo problemas familiares acabam
elevando nossos níveis tensionais. É como se a gente estivesse sendo assaltado. A gente tem, a partir do momento que a gente é assaltado, toma um susto, alguma coisa, a gente sente o coração acelerado, boca seca. Tudo isso decorrente de alterações hormonais, que são semelhantes às alterações hormonais quando nós estamos estressados. Então, assim, ele é hoje um dos principais fatores de risco, junto com a alimentação inadequada, o sedentarismo, o tabagismo, o colesterol alto, para que o índice de hipertensão na sociedade esteja aumentando. E é bom enfatizar que hoje essa hipertensão atinge inclusive crianças e adolescentes, por fatores genéticos e principalmente pela falta de educação alimentar e a diminuição da atividade física. Quando nós éramos crianças, muitas das nossas brincadeiras eram ficar na rua, correndo, nadar na praia. Isso tudo ajudava a diminuir os níveis de hipertensão. Hoje, as crianças estão mais conectadas ao computador, videogame, a uma alimentação muito rica em gordura, rica em sal, e acaba elevando o nível da pressão, inclusive na criança. Sendo ela hipertensa, já na criança, ela vai ser tratada como uma hipertensa para o resto da vida dele. E as complicações vão ser cada vez mais precoces e mais graves. Silvio, além de tentar manter uma dieta equilibrada, faz exercícios físicos regularmente e até agradece à doença por ter o ajudado a adquirir hábitos mais saudáveis. E hoje em dia, quais os cuidados que você costuma ter, né, para regular essa pressão? Olha, foi um grande susto, né? A gente toma ciência assim, a gente costuma dizer, a gente só deixa para remediar, né? Na verdade, a gente nunca previne. Eu, apesar de ter sido atleta, de ter vivido no esporte, não ser fumante, não usar de bebida alcoólica, assim, socialmente, um aniversário, um casamento, muito pouco. Mas o que a gente sente é, na verdade, um grande susto, né? A gente parece que sai de um pesadelo quando você realmente sobrevive a um pico tão alto de hipertensão. Então, assim, o que eu realmente vivi foi um grande susto e me conscientizei, porque se não tivesse tomado consciência, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. No próximo bloco do Vida Saudável, você vai saber como a alimentação correta pode ajudar no tratamento da hipertensão. Uma das medidas principais é a retirada do sal. Será que você consegue? A gente te ajuda. No próximo bloco, não sai daí. Cultura, gastronomia, moda, solidariedade, lugares, curiosidades, música, agenda. Tudo o que rola de melhor na programação da TV Assembleia rola no Rolê. E você não pode nem pensar em perder. As melhores reportagens, shows, entrevistas, um programa especial feito para você. Rolê, todos os sábados, 11 da manhã, aqui na TV Assembleia. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Algumas pessoas acham que apenas retirando o sal da alimentação podem estar combatendo a hipertensão. Mas alguns alimentos podem também conter um alto teor de sódio e aí pode fazer também muito mal para quem tem pressão alta. Embora não tenha cura, a hipertensão pode ser sim combatida com algumas mudanças de hábito. A alimentação correta é uma delas, provocando uma melhora natural do seu organismo. A
alimentação influencia tanto na regulação da pressão arterial que pessoas com obesidade e também aquelas com diabetes têm mais risco de adquirir a doença. A nutricionista Rayane Maciel explica o porquê. Rayane, como é que a alimentação pode influenciar na vida de uma pessoa que é hipertensa, né? Aquela pessoa que tem pressão alta? Então, Cecília, hoje a população está desenvolvendo hipertensão com uma grande facilidade. E a gente tem muitos fatores de risco que estão contribuindo para isso. Um é o tabagismo, o álcool, a obesidade. Para se ter ideia, 50% da população obesa tem hipertensão. A diabetes é também uma doença que pode levar também a uma hipertensão em conjunta, tá? E a alimentação inadequada. Então, o sal é o grande vilão aí da alimentação. A alta ingestão de sódio pode estar propiciando ainda mais o aumento da pressão arterial. O brasileiro consome, em média, o dobro do que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é de 5 a 6 gramas por dia. Então, o brasileiro está com um consumo de 12 gramas de sal. Então, é muito sódio, é muito ruim realmente. E um dos grandes vilões da alimentação para um hipertenso é, sem dúvidas, o sal. Por que o sal pode ser um vilão para aquelas pessoas que são hipertensas? Ele acelera porque ele desenvolve mecanismos, né? Quando o corpo está com muito sódio, então a gente tenta reabsorver o máximo a quantidade de água que tem. Com isso, desenvolve alguns mecanismos via metabolismo que aumenta e dá um pico aí na pressão arterial. Silvio, que tem pressão alta, diz que o sal realmente é algo difícil de cortar da alimentação, mas tenta ao máximo manter uma dieta equilibrada. Em relação à alimentação, você realmente teve que modificar essa alimentação no seu dia a dia? Na verdade, assim, muda muito e ao mesmo tempo não muda tanto, né? É menos sal, né? O segredo é esse, porque a gente já consome muito sódio através de produtos industrializados, né? E tentar ao máximo colocar uma dieta verde, né? Quanto mais colorido, melhor. A verdade é essa. Frutas, verduras, legumes. E tentar ao máximo não consumir produtos industrializados. É o que eu faço hoje. Se você é hipertenso, assim como o Silvio, não precisa ficar assustado com essa retirada do sal. Hoje em dia já existem receitas que podem substituir esse tempero nas refeições. A gente vê muito sal aí, light, sal com teor reduzido de sódio, né? Tem que ter cuidado, porque esses sais têm um teor reduzido de sódio, mas a população tende a usar mais. Então, às vezes, não é tão indicado, tá? Você tem que ter o controle. Eu gosto bastante de indicar aos meus pacientes o sal de ervas, que é um sal feito em casa, simples. Você mistura o sal convencional com ervas desidratadas em igual proporção e mistura. E aí você substitui o saleiro de casa, o sal convencional de cozinha, que pode ser utilizado para culinária e também para substituição do sal de mesa. Agora, lembrando sempre que tem que ter moderação também. E ervas desidratadas utilizar nessa receita? Por exemplo, eu gosto muito de colocar um manjericão desidratado, o alecrim e o orégano. Fica uma boa mistura. Fica uma boa mistura junto com sal e é excelente para culinária, para tempero. A nutricionista também dá outras orientações de como deve ser a alimentação de um hipertenso para conseguir regular a pressão e ter uma vida saudável. De que forma essa pessoa hipertensa pode ter uma alimentação saudável? Pronto, primeiramente é diminuir a ingestão de sal, que é, como eu disse, o principal vilão. Os alimentos industrializados são os campeões de sal, o macarrão instantâneo, a sopinha industrializada, os caldos de legumes prontos. Então, esses são um dos principais alimentos com alto teor de sódio, né? Os refrigerantes, bebidas gaseificadas, sucos industrializados. Então, é muita quantidade de sódio realmente nesses produtos industrializados. Primeiramente, seria diminuir isso. Diminuir o consumo de gordura saturada, que é a gordura ruim, né? Proveniente em frituras, em alimentos mais gordurosos. A gordura trans, que é a gordura proveniente também que vem nos pacotinhos de biscoito recheado e também alguns outros alimentos industrializados. Então, diminuir a quantidade desses alimentos, tá? E preconizar, priorizar a alimentação natural, então a comida caseira,
né? Vamos deixar de estar consumindo tanto fast food, tanta alimento industrializado. Tem gente trocando aí refeição por sanduíches. Então isso não é legal, isso não é saudável. O ideal mesmo é a gente preferir a alimentação quanto mais natural, melhor. No próximo bloco do Vida Saudável, você vai saber como a atividade física pode ajudar no tratamento da hipertensão. As mais recomendadas vão desde uma simples caminhada até mesmo uma corrida de maratona. No próximo bloco, a gente volta já. Malu era uma menina muito sorridente. Adorava encontrar com os amigos, brincar de boneca, não perdia nenhum dia de aula. Seu sonho era ser dentista, mas hoje ela deixou de sonhar. Não quer mais ir à escola, abandonou as brincadeiras e não tem mais amigos. Hoje Malu deixou de sorrir. Abuso sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie. Disque 100. Aprendendo a ser cidadão com o Ministério Público. Meu compadre, me diga uma coisa, você conhece a origem da expressão bode expiatório? Conhece não? E vocês conhecem a origem da expressão enxerido sem lenço? Também não? Então, ó gente, essas duas expressões, mais Fernando Ferradura, Zé das Coisas, todos estão reunidos no programa Cafundó, todo sábado na TV Assembleia. Programa Cafundó, a revista eletrônica da cultura popular. Se você tem pressão alta e tem preguiça de praticar atividade física, tá na hora de mudar esse seu hábito antes que essa doença lhe traga mais problemas. A prática regular da atividade física pode ajudar no tratamento da hipertensão, reduzindo em até 30% o risco de desenvolvimento da doença. Vandeci Holanda, professora de artes, descobriu a hipertensão quando estava num ritmo acelerado de trabalho. Dona Vandeci, como a senhora descobriu que tinha pressão alta, que tinha a hipertensão? Eu tive uma crise com muita dor na nuca e procurei o hospital e lá eu descobri que eu estava com a pressão em 22/12 e assim, antes eu não sabia que tinha nenhum problema de hipertensão, porque na minha família, por exemplo, meus pais não apresentaram nunca esses sintomas e assim... Eu não sabia, eu era completamente leiga. E hoje em dia, a senhora consegue equilibrar a sua rotina com a sua saúde? Consegue fazer algo mais equilibrado para a sua saúde? Sim, eu estou conseguindo. Agora, sim, é importante que você... Por exemplo, na minha casa, as coisas são feitas sem sal, para que eu possa degustar o que é feito na minha cozinha, né? E as pessoas são habituadas a usarem o sal na complementação, quem não tem hipertensão. E assim, quando eu saio de casa, geralmente eu não como tudo que me vem diante dos olhos, né? Eu faço uma seleção, né? Por exemplo, o que tem sal eu não chego perto, né? E assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes você vai para um aniversário, vai para uma festa, os famosos casamentos, né? Os salgadinhos, os famosos salgadinhos, aí você pode, eu no meu caso, posso ter uma crise no dia seguinte, né? Porque tem uma série de fatores que colaboram para o aumento da hipertensão arterial. Os médicos logo entraram com a medicação, mas para Vandeci, a prática da caminhada foi a principal responsável pela melhoria da pressão. E você tomou logo consciência, assim que esses médicos lhe orientaram, de ter uma vida mais saudável ou não? Não. Na verdade, comer sal, eu deixei de comer sal, evitei comer algumas coisas, mas assim, é muito difícil para uma pessoa sedentária começar a caminhar, né? Na verdade, eu comecei a caminhar anos depois que eu descobri que tinha essa pressão, fui estudar fora, não tinha carro, tinha que andar muito a pé, eu era obrigada a andar a pé. E comecei a sentir tonturas quando eu tomava a medicação, porque a minha pressão baixava por causa dos exercícios e eu tomava a medicação. Então essa medicação foi reduzida e hoje eu tomo quase nada. Então a caminhada foi tão boa que a senhora conseguiu até reduzir o remédio, não é isso? Sim, a caminhada eu acho que ela queima não só calorias, né? Ela também queima também estresse, ela produz algum tipo de hormônio, deve produzir, que faz bem ao organismo, faz bem para a cabeça, faz bem para a pele, para a saúde. Então, a caminhada me ajudou bastante.
O educador físico Walter Molina explica por que a atividade física ajuda a regular a pressão arterial. Todo tipo de atividade vai ajudar, vai contribuir. As aeróbicas porque são mais prazerosas. As pessoas saem de casa para caminhar, saem de casa para fazer exercício de corrida e isso tudo melhora o fluxo sanguíneo. Além de melhorar o fluxo sanguíneo, ela tem um estímulo, tá, muscular que vai massagear as artérias e as veias, facilitando o retorno venoso. Isso melhora muito. Mas o importante é que a pessoa se divirta fazendo exercício. Isso é o mais importante. Quais os tipos de atividades aeróbicas que os hipertensos podem realizar? Olha, a princípio a caminhada. A caminhada é a porta de entrada. Pode ser uma caminhada, pode ser até um ciclismo lento, devagar, mas a caminhada é o mais indicado. Por quê? Porque ela é de baixa intensidade, é uma atividade prazerosa, geralmente é feita ao ar livre, mas é fundamental que ela se exercite de alguma forma. Mas a caminhada é a porta de entrada para o exercício físico para o hipertenso. Mas é preciso que a orientação dessa atividade física, bem como a frequência que ela deve acontecer, seja recomendada pelos médicos. E com que frequência essa atividade deve ser realizada? Durante todo o dia? Como é que deve funcionar? Eu sempre recomendo que ela, na verdade, ela vai procurar um especialista, um cardiologista, onde ele vai diagnosticar essa hipertensão, vai procurar um profissional de educação física, onde vai se estabelecer uma rotina. Isso mediante o quê? Mediante seu dia a dia. O estresse de trabalho, a maneira de como ela vive socialmente, aí vai fazer um equilíbrio disso aí e vai determinar quantas vezes ela pode caminhar. Pode ser até todos os dias, dependendo da intensidade do volume, ou pode ser 3 a 4 vezes por semana. Esse grupo se reúne semanalmente para correr na via costeira. Alguns começam com um ritmo mais lento, fazem algumas paradas até pegar o pique. A arquiteta Aline Lima diz que se sente bem mais saudável depois que começou a fazer os exercícios. A gente melhora muito o condicionamento cardiovascular, passa a ter mais força de vontade de trabalhar durante o dia, fica mais disposta o restante do dia. Você recomenda para outras pessoas essa atividade de corrida, orientada por um profissional? Ah, com certeza. O interessante é que a atividade de correr é muito fácil de se praticar, né? Mas a pessoa tem que ter um pouco de cuidado, não é simplesmente botar um tênis e vou para o meio da rua correr. Então, o ideal é que você procure uma assessoria esportiva para lhe dar uma orientação boa, para você poder fazer um treino direcionado para o que você quer, o objetivo que você quer. E viver mais saudável. Com certeza. A saúde melhora, assim, 100%. Para o cirurgião cardíaco Dr. Renato Max, a hipertensão é uma doença que precisa de cuidados especiais. Mas com disciplina e hábitos mais saudáveis é possível viver tranquilamente. Então é possível ter sim uma vida saudável mesmo com a hipertensão? Dá e deve ter uma vida saudável, né? Como eu enfatizei, a hipertensão não é limitante até que as suas consequências já finais levem à fadiga do indivíduo. Então, é preciso e é de suma importância que o indivíduo tenha uma vida saudável para ajudar no tratamento. Não é uma doença limitante, é uma doença que vai acabar fazendo com que o paciente procure hábitos mais saudáveis para que ajude no tratamento da própria hipertensão. Então, seja o paciente hipertenso, obeso, que tenha tido infarto, ele vai ter uma vida praticamente normal, uma vida saudável, com as restrições. A restrição é uma palavra muito forte, né? Eu acho que a gente pode mudar a restrição para uma mudança de hábito, né? Para que ele leve isso como um aprendizado e como uma doutrina na vida dele, para que ele tenha assim, uma longevidade maior. Como você viu, a hipertensão é uma doença séria, mas que pode ser controlada e evitada a partir da mudança de hábitos. Então, não espere que os sintomas apareçam. Procure logo um médico, faça uma alimentação saudável e pratique exercícios físicos. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Vida Saudável. Tchau!